3 horas da tarde, nós estamos de volta. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E a nossa equipe não para, viu? Ela continua circulando por toda a cidade. Você que não acordou cedo, desde as 8 horas da manhã começou a nossa transmissão. Olha só o que nós já exibimos aqui na TV Câmara Campinas. Movimento e votação logo às 7 horas da manhã na abertura dos portões. Reportagem com os idosos acima dos 70 anos que não precisam, mas fazem questão de exercer a cidadania com saúde, utilizando a máscara e o distanciamento social. Nós já fomos aos distritos do Campo Grande, Ouro Verde, Sousas, já estivemos no centro, na Escola Carlos Gomes, no bairro São Bernardo. Já exibimos reportagens sobre a preparação e a segurança das urnas eletrônicas, quem são os candidatos à prefeitura da cidade, a função de um vereador para você saber votar muito bem informado. Nós temos ainda muitos assuntos para abordar e antes, só uma informação. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo divulgou o boletim informando que até o meio-dia, na capital, foram substituídas 56 urnas de um total de 22.399. Aqui no interior, foram substituídas 138 urnas de um total de 63.316. Em todo o estado de São Paulo, foram substituídas 194 urnas de um total de 85.715. Pela manhã eu já informei a troca de 3 urnas aqui na cidade de Campinas. Agora sim eu vou acionar a minha parceira de Câmara Total e hoje nesta cobertura histórica, né? A Mirna Abreu, ela que não para, rodando com toda a equipe, com o Alexandre, com o Daniel, percorrendo toda a cidade. E agora, Mirna Abreu, mais um distrito e eu tô vendo a movimentação dos carros aí atrás de você, hein? Seja bem-vindo e boa tarde novamente. Boa tarde, Gabriel. Eu estou agora no distrito de Nova Aparecida, mais precisamente na Vila Padre Anchieta, que é o centro desse distrito. E como você mesmo mencionou, o movimento aqui atrás é de muitos carros, inclusive nós conversamos com alguns eleitores e há uma reclamação a respeito do trânsito. Eles pedem, inclusive, que seja feito, por exemplo, que esse portão onde a gente está seja exclusivo, por exemplo, para idosos, pessoas com deficiência, porque algumas pessoas tiveram aí algum problema no acesso, justamente porque acaba se formando uma fila dupla para o trânsito aqui. A Polícia Militar também está presente com 2 policiais, inclusive tentando dar essa orientação às pessoas que tentam, de certa forma, estacionar e às vezes, inclusive, estacionar em local que seria destinado às pessoas com deficiência, aos idosos e às gestantes, que nós podemos dizer aí uma vaga especial para essas pessoas que precisam hoje exercer o direito ao voto. O movimento aqui é grande também de cabos eleitorais que buscam a todo momento fiscalizar também todo o processo democrático que acontece aqui no distrito de Nova Aparecida. Importante lembrar que o distrito foi criado na década de 60 e mais precisamente a Vila Padre Anchieta, ela foi criada através de um decreto no ano de 1964 e nós tivemos então depois a entrega efetiva das casas populares na década de 1980, mais precisamente em 1981 e 1982. De acordo com o IBGE, no distrito de Nova Aparecida, nós temos 63 mil moradores, pessoas aptas a votar, inclusive em toda essa região. Olha só, e aqui, assim como nós falamos lá no distrito de Sousas, a maioria dos eleitores também é formado por mulheres, 53,55%, e aqui mais de 10% de eleitores que têm idade entre 35 e 39 anos. Aqui na escola Miguel Vicente Cury, que fica na Vila Padre Anchieta, que pertence à zona eleitoral número 380, esta zona que num total
tem 115.504 eleitores aptos a votar. Nessa escola aqui nós temos 5.853 eleitores. E ainda vamos falar das maiores escolas, dos maiores locais de votação dessa zona 380, que é a Escola Dom Nery, no Jardim Chapadão, com 7.397 eleitores. Depois vem a Miguel Vicente Cury, que tem 5.853, e ainda a escola da zona 380, que fica no Jardim Garcia, a escola Professor Carlos Lencastre, que tem 15 sessões eleitorais, 5.709 eleitores, seguido também da escola Francisco Padre e Silva, escola que fica na Vila Castelo Branco e que também pertence à zona 380. Ela tem 16 sessões, 5.204 eleitores. Aqui, Gabriel, a gente lembra que são 3 horas da tarde, temos ainda um pouco menos de 2 horas de disponibilidade, aqui muitos mesários, as pessoas trabalhando. Encontramos por aqui alguns papéis nas ruas, diferente do que foi em Souzas, mas bem menos, inclusive, o que nós constatamos lá nos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. E por aqui a gente fecha essa nossa rodada nas escolas, porque daqui a pouco também nós vamos falar de policiamento. Quais são as ocorrências de hoje? Qual foi o trabalho da Polícia Militar? Qual foi o trabalho da Guarda Municipal? E logo mais, após as 5 horas da tarde, estaremos ao vivo no Palácio da Justiça para acompanhar de perto a apuração das eleições municipais 2020 de Campinas. Com certeza, Mina Abreu. Só para aproveitar a sua presença aí no Colégio no Miguel Vicente Cury, o Alexandre, nosso cinegrafista, flagrou várias pessoas sem máscara, hein? Até então, a gente não tinha observado isso nas suas entradas de todos os distritos e nós pudemos observar aí várias pessoas sem máscara e o que você ressaltou também, a sujeira na rua, né? Muitos papéis dos dois lados da rua, além do trânsito caótico. É isso que você percebeu por aí também? Infelizmente nós percebemos muita gente sem máscara, mas as pessoas chegam e são orientadas logo na entrada da escola a colocarem as máscaras, mas do lado de fora, infelizmente, as pessoas, muita gente, a gente já falou da questão da aglomeração, de manhã a preocupação com a aglomeração, mas aqui nem todo mundo está preocupado com essa questão da transmissão do novo coronavírus, que além dos cuidados que nós temos que ter, também com o dia da votação, com as questões éticas, também na hora de votar, os cuidados que devemos ter, os documentos que devem ser levados, também a máscara se tornou aí um acessório indispensável no dia a dia de todos. E por que não, também no dia da eleição. Exatamente. Muito obrigado, então, Mina Abreu, pelas informações diretamente do Nova Aparecida. E às 4 horas da tarde você volta, então, com mais informações e com um boletim aí de policiamento sobre as ocorrências aqui na cidade de Campinas. A gente viu aí muitas pessoas sem máscara, né? Eu vou dar algumas estatísticas da Covid-19 aqui no município, provando que a doença ela continua circulando pela nossa cidade. Até agora foram confirmados 39.891 casos. Na sexta-feira veio essa atualização, 121 casos a mais em relação à quinta-feira. Em investigação, 633 casos da Covid-19, ou seja, a pessoa tem algum sintoma, realizou o exame e está aguardando, então, se deu positivo ou não. Temos ainda 20 óbitos em investigação. Nós temos 172 pessoas internadas na cidade de Campinas e 261 pessoas em isolamento domiciliar. Então, em um dia como hoje, que nós temos aglomeração, que nós temos que sair de casa para exercer o nosso direito de voto, já que estamos em uma democracia, milhares de pessoas estão se deslocando por aí. É obrigatório a utilização da máscara, leve o seu álcool em gel. Apesar disso, ter em todos os locais de votação, quando você entra na sala, você passa o álcool gel na mão,
também no momento quando você deixa a urna eletrônica, todo mundo que já votou aqui da nossa equipe passou o álcool gel na volta, então é importantíssimo esses protocolos de saúde e a gente não gostaria de ver essas imagens de pessoas sem máscara, porque a doença ela continua circulando. Bom, 3h10, vamos falar agora sobre o eleitorado aqui de Campinas. Será que ele está envelhecendo ou ficando mais jovem? Será que ele cresceu ou diminuiu o número de eleitores? Mais homens ou mulheres? Confira agora, então, o número de eleitores na nossa cidade e o impacto que isso gera para as eleições. Candidatos aos cargos de prefeito e de vereador disputam os votos do eleitorado campineiro. E não são poucos. Segundo o levantamento do Tribunal Regional Eleitoral, 843.433 eleitores estão aptos para votar na cidade nessas eleições, 21.389 a mais que no pleito de 2016. De acordo com o cientista político Paulo de Tarso da Silva Santos, o acréscimo de 2,6% no número de eleitores é pequeno, mas deve ser considerado. Sob o ponto de vista do resultado eleitoral, eu acho que pouco influencia. Mas, sob o ponto de vista da necessidade do gestor de identificar exatamente que público é esse, já é uma pequena diferença, porque geralmente esse crescimento populacional ele se dá em áreas em expansão. O especialista diz que o aumento do eleitorado acompanha o crescimento demográfico da cidade. Não foi o centro de Campinas, não foi Barão Geraldo, não foi o Cambuí que teve aumento dessa população, desse coeficiente, desse número eleitoral. Via de regra, são as periferias. E isso já aponta para outras demandas, para outras necessidades na cidade. A zona eleitoral mais populosa de Campinas é a 378, que compreende, entre outros bairros, a região dos Diques, no distrito do Ouro Verde. São 189.600 eleitores aptos a votar nessas eleições municipais, o que, segundo o cientista político, ajuda a pautar a agenda dos candidatos. Se os candidatos se atentarem a esses dados e buscarem exatamente quais foram as zonas eleitorais que mais cresceram, eles têm que direcionar essa campanha nesse sentido. E nós vamos continuar falando sobre este perfil do eleitorado campineiro, porque a taxa de eleitores com ensino superior completo aumentou 64% em relação à última eleição. Em um universo de mais de 843 mil eleitores aptos a votar nessas eleições municipais, Campinas registra alta nos níveis de escolaridade entre o eleitorado. Pelo menos é o que mostram os dados de um levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a população da cidade que é esperada nas urnas em novembro. Entre os votantes, houve aumento nos que têm ensino superior e médio completos. Mas, para o cientista político Paulo de Tarso da Silva Santos, os números podem camuflar a qualidade da educação entre os eleitores, em especial por causa da grande oferta de estabelecimentos de ensino na cidade. Quando você mercantiliza a educação, você cria a falsa ideia de que o mérito é poder pagar. E aí você, de certa forma, destrói o real mérito no âmbito da educação, no âmbito da escola, que é o saber aprender. Então você troca o saber aprender por saber pagar. Isso cria um dano para toda essa geração. O grupo que mais cresceu no comparativo entre as últimas eleições municipais e a de agora é a do ensino superior completo. Em 2016, eram 86 mil eleitores com esse grau de estudo.
Agora, em 2020, o número subiu para quase 141 mil eleitores aptos a votar com pelo menos um diploma em uma universidade, uma variação de 63,9%. Mas, para o cientista político, o alto número de diplomas universitários não garante o pensamento crítico ao cidadão. O que nós podemos fazer é que, o que nós podemos afirmar em termos bem genéricos, é que esse resultado, por exemplo, da ampliação do número de diplomas em nível superior, ele tem muito mais a ver com mercado de trabalho do que propriamente com formação intelectual. Ainda de acordo com o levantamento do TSE, a maioria dos eleitores aptos tem ensino médio completo. São 241.700, ou 28,6% do total. Já o número de analfabetos praticamente não teve variação desde a última eleição, com 16.200 eleitores aptos em Campinas. Os dados são utilizados pelos candidatos para definir as campanhas nessa reta final rumo às urnas. O cientista político diz acreditar, no entanto, que Campinas ainda tem um perfil diferenciado em relação a outras cidades brasileiras no que diz respeito às escolhas nas urnas. Campinas é uma cidade privilegiada porque é permeada por ilhas de alta tecnologia, de ciência e conhecimento. Então, isso dá um equilíbrio, mas é um equilíbrio muito, vamos dizer assim, sutil e muito frágil. Mais uma informação, há pouco eu falei das urnas que foram substituídas na cidade de São Paulo, em todo o estado e no interior. Só retomando então, no estado foram substituídas 194 urnas de um total de 85.715. E até então aqui na cidade de Campinas, 3 urnas haviam sido substituídas e agora nós temos a informação de que 4 urnas foram substituídas aqui na nossa cidade, uma na zona 379, 3 na 379 e uma na 380. E, logicamente, que todas as urnas foram substituídas por outras urnas eletrônicas. Não houve a necessidade do voto pelo papel aqui no nosso município. 3h17, vamos fazer o seguinte, mais um intervalo e na volta às 4h, eu vou acionar os nossos repórteres. Rubens Morelli, André Aranha e a Mina Abreu vai trazer um balanço ao vivo das ocorrências com a Guarda Municipal. Nós temos muitas informações, não saia daí então. Lembrando que a partir das 5h, a apuração na cidade de Campinas, na cidade de São Paulo e nas regiões metropolitanas do nosso estado. Cobertura das eleições municipais é aqui na TV Câmara Campinas.